Olá pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e vamos continuar o nosso conteúdo de genética. Agora a gente vai falar das variações da primeira lei de Mendel. Anteriormente a gente falou sobre características, né, e o padrão de herança de características que tinham dominância completa. Ou seja, um alelo é dominante, que é o alelo dominante, em relação ao outro, que é o que a gente chama de alelo recessivo. Então, naquele caso, no caso de dominância completa, basta eu ter um alelo dominante para que a característica se expresse. Para que a característica recessiva seja expressa, né, o fenótipo recessivo, eu preciso ter um homozigoto recessivo, tá? Então, hoje a gente vai ver que em algumas características, esse padrão de herança não é assim que ocorre. O primeiro caso que a gente vai ver é o de dominância incompleta, que é o termo utilizado para descrever situações em que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário entre os fenótipos dos dois homozigóticos. Então aqui a gente tem um exemplo de uma flor, a boca de leão, em que eu tenho indivíduos que são vermelhos, indivíduos que são brancos e indivíduos que são cor-de-rosa. Então, quando foi feito o cruzamento entre indivíduos vermelhos com indivíduos brancos, o que a gente teve foi uma geração rosa, ou seja, um fenótipo que é intermediário entre os dois parentais. Se esse fosse um caso de dominância completa, esse indivíduo teria que ser vermelho ou branco. Ele teria que ter o fenótipo de um dos parentais, porque eu teria um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas não é o que acontece. Esse indivíduo aqui, ele tem um fenótipo que é intermediário entre os parentais. E quando a geração F1, que é a geração heterozigota, então, né, foi cruzada entre si, eu encontrei na minha F2 esse padrão aqui de fenótipo, numa proporção de 1/4 de fenótipo vermelho, 2/4 de fenótipo rosa e 1/4 de fenótipo branco, ou 25%, 50%, 25%. Então, vamos olhar os alelos desse cruzamento. Eu tenho uma flor branca, que então, uma geração parental, que é homozigota, então a gente usa aqui Bzão, Bzão, e a flor vermelha, Vzão, Vzão. Quando eu tenho Vzão com Vzão, eu tenho heterozigoto, eu tenho a cor rosa. Quer dizer, na minha F1, como eu só cruzei vermelhos com brancos, todo mundo é heterozigoto, todo mundo é então rosa. Quando eu cruzo, então, dois heterozigotos, eu vou passar a ter, então, os gametas Vzão e Bzão sendo formado em cada um dos indivíduos. Então, a minha F2 vai ser Vzão, Vzão, vermelha, ou Vzão, Bzão, cor-de-rosa, ou Vzão, Bzão, cor-de-rosa, ou Bzão, Bzão, branca, tá? Então, os genótipos, eu tenho 1/4 Vzão, Vzão, 1/2 Vzão, Bzão e 1/4 Bzão, Bzão, e este padrão se repete no fenótipo, porque eu tenho o que eu chamo, então, de dominância incompleta. Eu não tenho mais aquela proporção 3/1 de quando eu tenho uma dominância completa, e eu tenho, então, esse novo padrão de herança, onde o fenótipo do heterozigoto é intermediário entre outros dois fenótipos, tá? Outro caso aqui é desse tipo de galinha, em que eu tenho galinhas com plumagens brancas, são homozigotas, galinhas com plumagens pretas também são homozigotas, e os heterozigotos têm uma plumagem cinza. Então, o que isso quer dizer? Se eu cruzo branco com preto, eu tenho uma F1 toda cinza heterozigota. E a minha F2 eu vou ter branca, cinza ou preta. Quais são, então, os gametas produzidos? Na minha geração parental, quem é branco só produz gameta branco. E quem é preto só produz gameta preto. Aí, junta branco com preto, eu tenho a minha F1 toda heterozigota cinza. Esses heterozigotos formam que gametas? 50% branco e 50% preto, tá? E aí, se eu cruzo dois heterozigotos, que está aqui no meu quadrinho, esses heterozigotos vão produzir gametas
brancos ou pretos, e aí aqui eu tenho, então, a minha F2. 1/4 de branco, 2/4 de cinza, ou 1/2 de cinza, e 1/4 de preto, numa proporção 1:2:1, de genótipo e de fenótipo, ok? Um outro caso que a gente encontra de variação é o que a gente chama de codominância, que é um tipo de interação onde não existe nenhuma relação de dominância entre os alelos e a prole heterozigota vai produzir um fenótipo que vai apresentar as duas características dos parentais. Então, um exemplo é aqui no padrão malhado de alguns bovinos. Então, indivíduos que são brancos são homozigotos, indivíduos que são pretos são homozigotos e indivíduos malhados são heterozigotos. Vai apresentar os dois padrões, tá? Então, aqui eu vou ter também a minha proporção, na minha F2, a partir do cruzamento de dois heterozigotos, ela também não vai obedecer ao padrão 3:1. Ela vai ser um padrão 1:2:1, uma vez que quem é homozigoto para um dos alelos vai ser branco, quem é heterozigoto vai ser branco e preto, e quem é homozigoto para o outro alelo vai ser preto, tá? A gente tem um exemplo desse tipo de relação no nosso sistema MN, que é um padrão de herança encontrado nas nossas hemácias. MN são referentes a alelos de produção de uma determinada proteína de membrana das nossas hemácias. Então, quem é M produz proteínas do tipo M, quem é N produz proteínas do tipo N, e quem é MN produz os dois tipos de proteína, tá? Então, se eu tenho uma geração parental homozigota para M e para N, eu vou ter uma F1 heterozigota, MN, e uma F2 com os três tipos de genótipos possíveis, mas sendo 1/4 de homozigoto MM, 2/4 de homozigoto MN e 1/4 de homozigoto NN. Então, vamos lá relembrar quais são os gametas, então, produzidos. Quem é M, na minha geração parental, só vai produzir gametas M. Quem é N, só vai produzir gametas N. No encontro entre MN, eu vou ter uma F1 toda de indivíduos MN, ou seja, heterozigotos. Esse heterozigoto, né, eu tenho aqui a separaçãozinha do par de homólogos, dos alelos do par de homólogos. Então, 50% dos meus gametas é M e 50% é N, tá? E aí, então, no cruzamento de M com N, quais vão ser as minhas proporções genotípicas esperadas? Eu vou ter M podendo se combinar com M, gerando indivíduos MM. M podendo se encontrar com N, né, os gametas, produzindo indivíduos MN. Aí, agora, N podendo se encontrar com M, produzindo novamente MN, e N cruzando com N, produzindo indivíduos NN. Tá certo? Então, aqui na codominância, eu também vou ter um padrão fenotípico e genotípico de 1:2:1, em que mas nesse caso, o meu fenótipo dos heterozigotos apresenta a característica dos dois tipos de fenótipos parentais, ok? Então, vamos pensar aqui numa questão. Na dominância incompleta ou semidominância, ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Vezão é flor vermelha, Bezão é uma flor branca e Vezão é uma flor rosa. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosa. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2, ou seja, dois indivíduos rosa, que vão ser Vezão. Se tiverem nascidos 200 indivíduos, quantos serão para cada um dos fenótipos de F2?
Então, vamos lá pensar. Se eu tenho Vzão e Bzão cruzando entre si, e é um caso aqui de dominância incompleta, ou seja, o meu fenótipo intermediário, o meu fenótipo heterozigoto é o meu fenótipo intermediário, na minha F2 eu vou ter 1/4 vai ser Vzão, Vzão vermelho, 1/2 ou 50% vai ser Vzão, Bzão rosa, heterozigoto, e 1/4 vai ser Bzão, Bzão branco, sendo 200 nascidos. Então, eu tenho essas 4 classes genotípicas, eu vou dividir, então, 200, que é o meu número de indivíduos, por essas 4 classes genotípicas. Então, eu vou ter 50, o esperado vão ser 50 indivíduos em cada uma das classes genotípicas. Então, eu tenho 50 vermelhas, 100 rosas e 50 brancas. Por quê? 25% vai ser de vermelha, 50% vai ser de rosa e 25% de branca. Ou seja, 1/4 de 200, que é 50, vai ser vermelha, 1/4 de 200, que é 50, vão ser brancas, e 2/4 ou metade de 200, que são 100 indivíduos, vão ser rosas, ok? Então, essa vai ser meu número de indivíduos esperado final a partir desse cruzamento, tá? E aqui tem um quadrinho, então, de um resuminho de qual é o fenótipo esperado dos indivíduos heterozigóticos em cada um dos tipos de dominância em cada um dos tipos de relação de dominância que eu falei até agora. Dominância completa, dominância incompleta e codominância, tá? Na nossa próxima aula, eu vou continuar falando sobre as variações da primeira lei de Mendel.